Bom, caro aluno, estamos aí novamente, né, para tratar de um assunto que você deve provavelmente ter acesso aí todos os dias, que envolve o contexto de homepage. Foi desenvolvida aí uma homepage hipotética sobre uma empresa chamada XYZ Soluções em TI, e através dessa home iremos trabalhar algumas diretrizes que o Jacob Nielsen, né, desenvolveu com o intuito de ajudar o designer, ajudar o projetista de uma homepage a desenvolvê-la, tendo por objetivo trazer uma boa usabilidade ao seu cliente ou ao usuário final. Então, a homepage basicamente é essa. O objetivo dessa homepage é passar informações sobre a empresa, passar informações sobre os serviços que ela presta, passar informações de como localizar ou como contactar essa empresa, né? Então, essa homepage ela tem basicamente o objetivo como se fosse um portfólio. Sabe aqueles panfletos que às vezes a gente recebe no sinal, ou você vai em algum shopping, eles te passam? O objetivo dessa página tende a isso, ou seja, apresentar a empresa. No caso, foi dado o nome aí de XYZ Soluções em TI. Então, a gente vai começar a analisar a primeira diretriz do Jacob Nielsen, diz o seguinte: exibir o nome da empresa e o logotipo em um tamanho razoável e em um local de destaque na home. Bom, observe, no nosso caso aí nessa home, que o nome da empresa XYZ Soluções em TI, juntamente com a imagem que a representa, ele está, né, localizado no alto à esquerda. Por que disso? Porque, né, dentro daí dos estudos, a gente tende a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então esse é um ponto no qual visualmente a gente tem o primeiro contato na homepage. Então, se a gente analisar essa diretriz em relação ao que a página está nos apresentando, ela atende a essa diretriz, ou seja, está bem identificado e bem localizado. A próxima diretriz que o Jacob traz, né, que eu gostaria de salientar para vocês aqui, é a diretriz 8. Né? Essa diretriz diz respeito à necessidade da home deixar um local, vamos dizer assim, enfatizar apenas um ponto no qual o usuário, o cliente, vai ter informações sobre a empresa. Então essa diretriz 8, ela está bem caracterizada, né, e está bem representada no menu sobre a empresa. Observe aí, ao lado do menu página inicial. Esse tópico aí, esse ponto do menu, vai ser o usuário, ao clicar aí, vai buscar com certeza as informações referentes à empresa, data de fundação, diretoria, telefone de contato, se tiver, né, se for uma empresa que possui loja física, localização física da empresa. Então, informações que a empresa considera importante que o usuário conheça, para dar uma certa tranquilidade àquela pessoa, se acontecer alguma coisa, a quem ela vai recorrer. Tudo bem? A outra diretriz, que eu venho a salientar aí, é a 14. Não incluir informações internas da empresa destinadas aos funcionários e que devem permanecer na intranet, né? No nosso caso é chamado no website público. Então, o que essa diretriz vem preocupar? Gente, eu vou colocar na minha homepage, né, o que? Dados salariais do meu empregado, telefone de contato do meu empregado, informações de processos internos do empregado? Não. Numa homepage, você vai dar informações gerais da empresa apenas para mostrar quem você é. Então, nesse caso aí, essa diretriz também atende. Por quê? A nossa homepage, se você observar, não tem nenhum ponto ou nenhum menu que vá trazer informações internas da empresa. A outra diretriz que eu também separei foi a 22, evitar as categorias e as listas de marcadores de um único item. Bom, o que vem a ser isso? Se você pegar o menu Serviços e clicar no menu Serviços, se abaixo do menu Serviços, quando ele abrir apenas um outro item chamado Serviços, isso é uma lista com apenas um item. Isso não deve acontecer. Por quê? Se não tem um outro 2, 3, 4 subitens, não justifica você abrir um menu. Né? Se tem aquele menu ele pronto, só clicando nele, abre a outra página, trazendo as informações referentes ao menu que a pessoa escolheu. Ok? A outra diretriz é a diretriz 25.
fala sobre explicar o significado das abreviações na primeira ocorrência. Bom, o que isso vem a ser? Às vezes as pessoas acessam a home e não obrigatoriamente têm todo o conhecimento de todo o conteúdo daquele assunto. E se a empresa, se a home, coloca alguma abreviação, é necessário que, pelo menos na primeira vez, ele coloque o significado logo à frente, entre parênteses, por exemplo. Para quê? A pessoa, no momento da leitura, consiga compreender aquela abreviação, né? Nesse caso, a empresa, né, XYZ Soluções, aí ela atende, porque mesmo ela sendo uma empresa de soluções de TI, ela, né, não colocou nenhuma abreviação nesse sentido. Tudo bem? A outra diretriz é a 29. Especifica aí: usar exemplos para manter o conteúdo do site em vez de apenas descrever. Bom, nesse caso, essa diretriz, a gente fala que ela não se aplica a essa homepage. Por quê? Aquele caso, por exemplo, se você tem uma homepage de e-commerce, onde existe um processo para você escolher o produto e depois um processo para você fazer a compra o pagamento daquele produto, ok? Então, se você tiver que ensinar, que apresentar como fazer isso ao usuário, é melhor que você faça através de exemplos, coloque um vídeo ensinando passo a passo, do que simplesmente apresentar para ele um texto grande, o qual ele vai ter que ler e fazer, né, um entendimento daquele processo. Então, na medida do possível, se você tiver que, né, demandar alguma atividade para o seu usuário final, dê através de exemplos, que isso facilita muito o processo na sua homepage. Então, nesse caso, essa diretriz ela não se aplica a essa página. Por quê? Porque não existe nenhum processo, não existe nenhuma atividade na qual demanda o usuário a aprender um processo específico. Tudo bem? Bom, a outra é a 38, né? Essa 38, eu coloquei só para enfatizar um detalhe em relação às diretrizes do Jacob Niels, que é o seguinte: ela fala, não usar a palavra links para identificar links existentes da página, indicar a presença de links com sublinhado e cor azul. Bom, você deve estar pensando aí, poxa, sublinhado e cor azul, nunca vi isso, ainda mais se você for uma pessoa com a idade, né, mais nova. Hoje em dia, essa diretriz ela já caiu em desuso, ok? Então, se você for num site e não tiver nada, todos os links não estiver sendo identificado, sublinhado com azul, não preocupe não. Não é que aquela home esteja errada nesse sentido não. É porque hoje em dia caiu em desuso utilizar essa característica de link. Isso acontecia porque lá no início das construções de home, as pessoas, os projetistas não sabiam como mostrar para o usuário que aquilo era um link, e o usuário também não sabia o que era um link. Imagina, 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um problema isso. Então, ele estabeleceu uma regra ou um direcionamento dizendo que deveria ser sublinhado em azul. Mas hoje em dia, a gente sabe que só com o mover do mouse, aquela mãozinha aparece e ele indica que aquilo ali é um link que o usuário pode clicar nele, ok? A outra diretriz é a 45. Fala o seguinte: se existir um recurso de carrinho de compras em seu site, incluir um link para esse recurso na homepage. Bom, vocês lembram que eu comentei agora há pouco sobre aquela home no qual é um e-commerce, uma página onde você pode comprar alguma coisa, né? Nesse nosso caso também, essa diretriz não aplica, porque, né, a empresa XYZ Soluções de TI não vende nada via home. Mas pensando, né, se ela vendesse, seria necessário ela identificar de forma bem clara, através de um carrinho de compras, de uma sacolinha de compras. Geralmente o pessoal coloca isso no canto direito superior para demonstrar e deixar claro para o usuário final que ele pode fazer compra de um produto ou serviço através da home, ok? O outro ponto é sobre pesquisa, né? É a diretriz 51. A pesquisa da homepage deve pesquisar o site inteiro, por padrão, por default. Por que você fala, não estou entendendo muito bem isso? Como assim pesquisar só a home? É isso mesmo. Se eu venho aqui na minha página, alguém acessa a página da XYZ Soluções em TI. Vai lá na caixa de pesquisa, aí onde é que está localizado, né, no canto direito superior, aí com a lupa. E ele vai fazer uma pesquisa, ele quer pesquisar alguma
coisa em relação à minha empresa, eu tenho que permitir que aquela busca dele faça a busca na minha home, que não permita que ele faça a busca na internet. Porque se você permitir que ele vai fazer essa busca lá na internet, qual que é a possibilidade dele sair da sua página? É 100%, que ele vai achar outras páginas com aquela palavra, aquele grupo de palavras, e você sabe como é que é, né? Internet, você vai clicando aqui, clicando ali, quando você vê, você já saiu do ponto que você estava. Então, muito cuidado com isso. Quando for fazer a pesquisa, né, colocar a caixa de pesquisa e determinar a pesquisa, que faça apenas na sua home. Tudo bem? Então, é interessante você lembrar disso. A outra diretriz é a diretriz 54. Né? Ela fala o seguinte: não incluir ferramentas que não sejam relacionadas com as tarefas que os usuários costumam fazer no site. Bom, o que vem a ser isso? É para você não inventar moda. Você vai colocar no site, na sua home, aquilo que diz respeito à sua empresa, ao seu serviço. Por exemplo, nessa nossa home aí da empresa que, né, traz soluções na área de tecnologia de informação, o projetista lá, o design, disponibilizar uma ferramenta de previsão meteorológica. O que tem a ver previsão meteorológica com soluções em TI? É uma ferramenta? É, mas ela tem a ver com a empresa? Ela condiz com o contexto? Não. Você vai estar enchendo linguiça, você vai estar colocando coisa desnecessária. E lembre-se, quanto mais coisas você coloca na sua home, mais coisas, né, mais possibilidades o usuário tem de se distrair, de efetivamente perder o foco no qual ele foi até a sua home. Né? Lembre-se daquela situação também, nós já conversamos sobre isso. O usuário, quando ele tem acesso a alguma coisa, a gente tem que segurá-lo. Né? A gente estava falando sobre sistemas, né, de informação interativos. Se a gente deixar com que naquele momento de uso ele saia, ele perca a concentração, ele perca o foco, a gente perdeu o usuário. Mesma coisa vale aqui para a nossa home. Tudo bem? A diretriz 56 fala sobre usar gráficos ou imagens, né, para apresentar o conteúdo real, não somente para decorar a home. Isso era bem comum, eu acho que de vez em quando ainda aparecem umas homes assim. Antigamente, quando surgiu essa questão de homepage, o sobrinho, né, da tia, um menininho lá de 15, 16 anos, aprendia a fazer home, ia lá num cursinho, fazia home, falou: ô tia, deixa eu fazer a sua página. E a tia tinha uma lojinha lá pequenininha e não tinha nada para colocar. Aí o menino saía colocando um tanto de imagem, um tanto de foto, um tanto de coisa, né, e que na grande maioria das vezes, às vezes nem representava a realidade, o que condizia com aquele contexto. Então, se você utilizar uma imagem, uma foto na sua home, para apresentar alguma coisa, que utilize de forma adequada. Vamos analisar no nosso caso aqui da home XYZ Soluções em TI. Repare que ele colocou o logo da empresa com a mão de uma pessoa, né, trazendo um contexto de tecnologia, saindo algumas imagenzinhas da mão da pessoa. Ou seja, tem a ver, né, essa imagem ela não está aí solta, ela está corroborando aquilo que a empresa quer trazer. Abaixo a gente está falando sobre nuvem, computação em nuvem. Então foi colocada uma imagem que representa a computação em nuvem. Depois, o banco de dados, né, que também é uma imagem que também representa. E depois está falando sobre mobilidade. Então aparece aí um notebook, um tablet, um celular, até mesmo um monitor, trazendo, né, aquela ideia que você pode acessar as suas soluções de várias maneiras. Então as imagens apresentadas, elas condizem com aquilo que está sendo passado dentro do contexto. Então nesse caso está certinho, não é mesmo? A próxima diretriz é a 66, né? Está falando aí: os elementos mais críticos da página devem estar visíveis acima da dobra, que seria aí, né, na primeira tela do conteúdo sem rolar, no tamanho da janela mais predominante. A nossa home tem duas páginas. Tem a primeira página, se você rolar, né, o botão do mouse, ele vai descer para a segunda. Repare que na primeira ele traz, né, o que ele considera de mais importante, que são as soluções que ele pode prestar para o usuário final, né, as áreas nas quais ele está envolvido.
E na segunda página, ele coloca algumas outras informações, até trazendo coisas do menu que, né, como podem reparar, não são tão significativas no quesito de chamar a atenção do usuário final. Tudo bem? Então, nesse caso, a home aí, né, da XYZ Soluções em TI atende nesse sentido. A outra diretriz é a 75. Então, incluir uma descrição resumida do site no título da janela, né? Nesse caso, a nossa home da XYZ não atende. Por quê? Repare, lá no canto esquerdo superior, tá certo? Na aba ali. Ali tinha que estar vindo XYZ Soluções em TI e alguma descrição bem direta sobre aquilo que efetivamente ela trabalha. Então, nesse caso, essa diretriz não atende em relação a essa página aí. Ok? Então, a pessoa que projetou, que analisou, esqueceu de colocar isso ou não tinha conhecimento para tal. Tudo bem? O outro ponto, a outra diretriz, né, é a 79. Se disponível, registrar os nomes de domínio com grafias alternativas, abreviações ou erros comuns no nome do site. O que vem a ser isso? Já aconteceu com você algumas vezes de a pessoa falar assim, entra lá no site tal, na home tal. Você vai lá, digita, e na hora de você digitar o endereço, né, a URL, quando você dá um enter, ele te joga para uma página diferente da URL que você digitou? Pois é, essa empresa atende a essa diretriz. Por quê? Mesmo você digitando errado a URL, ele já presumiu que aquela URL digitada errada poderia acontecer. Então ele registrou aquele domínio e quando o usuário digita aquela URL errada, ele automaticamente já direciona para a URL certa, ou seja, para o endereço correto que deveria ser. Então, isso é bem interessante. Se você tem, né, uma empresa ou você está fazendo uma consultoria aonde que isso pode vir a acontecer, pense em algumas opções possíveis, registre esse domínio para essa empresa e redirecione todos esses domínios para o domínio correto. Tudo bem? A próxima diretriz é a 82. Né? Fala aí, escrever e editar sinopses específicas de comunicados à imprensa e das novas histórias prestadas na home. Nesse caso, essa diretriz não tem muito a ver com essa nossa home apresentada. Seria uma diretriz no qual não seria avaliada, né? não estaria habilitado para avaliar. Mas o que vem a ser isso? Vamos imaginar que essa empresa, a XYZ, de volta e meia, de tempos em tempos, ela coloca informações vinculadas a ela e ao mercado. Ou seja, tem lá algumas informações sobre ela. Então, de vez ela colocar toda a matéria que foi apresentada no jornal, que apareceu na televisão, ela apenas coloca um título e uma sinopse. O usuário, lendo aquele título e a sinopse, se ele tiver mais interesse, ele vai clicar, aonde vai abrir uma página e virar toda a informação sobre aquela reportagem, sobre aquela notícia, ou sobre aquele conteúdo que a pessoa disponibilizou no mercado. Tudo bem? Isso é interessante também. Na 88, na diretriz 88, fala o seguinte: manter os anúncios de empresas externas na borda da página. O que vem a ser isso? No caso aí da XYZ, Soluções em TI, repara que ela tem um menu aí chamado parceiros, não é? Reparou aí? Tem um menu parceiros? Beleza. Vamos imaginar que a empresa XYZ começa a ter muito acesso e ela chega para os parceiros e fala assim, poxa, você não quer me ajudar aí na manutenção da página? Deixa eu colocar a sua empresa e o logo dela na minha página para o pessoal, né, de certa forma ou de outra, passar a visualizá-los, a tê-los como referência. Beleza, tranquilo, vamos fazer essa parceria aí, pode colocar e eu te pago um extra aí. Tudo bem. Aonde ele iria colocar esses parceiros? Ele não ia colocar no meio aí da home. Por quê? No meio da home diz respeito à empresa. Então, os parceiros, né? Perdão, que você tenha, eles vão ficar nas bordas. Tudo bem? Aonde teria escrito assim, parceiros, e abaixo, pensando aí no canto direito, aí no meio da página, na qual você está vendo, né? Ao lado aí da mobilidade, estaria escrito lá parceiros, e abaixo todos os parceiros, incluindo o nome da empresa e, se tiver o logotipo, o logo do parceiro. E aí ele vai estar sendo visualizado, mas não vai estar chamando a atenção mais do que deve. Ok? A próxima diretriz a trabalhar é a 93.
Ela fala o seguinte: se o website ficar paralisado ou partes importantes do website não estiverem funcionando, informar isso claramente na home. O quanto é isso importante? Você fala assim, se estiver fora, eu estou nem aí para o usuário. Pelo contrário. Se algum problema estiver acontecendo na sua página, você está dando manutenção, ou teve um problema no provedor de internet, alguma coisa técnica esteja acontecendo que impossibilite do usuário acessar a sua home, é de extrema importância que você coloque uma informação dizendo a ele o que está acontecendo. E, se possível, se você tiver condição, de informar daqui quanto tempo estará disponível novamente para que ele possa voltar a acessar a sua home. Agora lembre-se, se você disser, a página está em manutenção, estaremos de volta, estaremos no ar daqui 1 hora, daqui 1 hora você tem que estar no ar. Porque aquele usuário, se realmente quiser informações sobre você, tiver algum serviço sobre você, ou comprar alguma coisa de você, ele vai voltar daqui 1 hora. Se não tiver ativo de novo, acabou. O usuário não vai querer ser você mais não, porque se informou uma coisa e não está cumprindo aquilo que você informou, então cadê? Ele vai perder a sua confiança, não é mesmo? Então cuidado. Além de ser claro aquela informação, né, para o usuário, que aquela informação seja correta e que seja fiel ao que você quer passar ao seu usuário final. Tudo bem? A outra diretriz é a 102. Explicar para os usuários os benefícios e a frequência de publicação antes de solicitar seus endereços de e-mail. O que é isso? Essa diretriz, assim, né, a chamada dela não ficou legal, mas a ideia dela é: o usuário, quando precisa de cadastrar os dados na sua home, que não é o nosso caso também nosso exemplo aí da XYZ Soluções TI, mas se essa empresa precisasse de, né, guardar ou receber os dados dos usuários, ou seja, fazer o cadastro deles, no momento do cadastro, ele tem que dizer ao usuário como ou por que aquilo está sendo trabalhado. Ok? Então, dar uma segurança, dar uma informação sobre a necessidade dele cadastrar, sobre a segurança da informação que ele está colocando lá, que não vai ser publicado em outros lugares. E se você for utilizar o e-mail dele ou o telefone para fazer alguma propaganda, né, fazer algum processo de marketing, você tem que também pedir a autorização do mesmo. Tudo bem? Então, caso você precise, nesse sentido, elabore bem, conduza o seu usuário de forma que dê, né, segurança a ele e que as coisas fiquem claras no momento do cadastro. A outra diretriz é a 105. Mostrar datas e horas somente para informações relacionadas ao tempo, como itens de notícia, bate-papos ao vivo, cotações de ações, entre outros itens. Novamente, pegando a nossa homepage XYZ, né, Soluções TI, essa diretriz não se aplica, porque ela não passa nenhuma informação da empresa sobre notícia, sobre um contexto de mercado, né? Mas pensando num portal, né? Pensando numa homepage de portal. Bom, um portal de notícias, né, no caso. Toda notícia, ela só é válida se ela estiver datada e com hora. Concorda? Então, se existe um portal de notícias, toda notícia que é postada no portal, ela tem que ter uma data e a hora vinculada àquela notícia, porque senão ela perde a validade, ela perde a consistência daquela informação. Tudo bem? Então, você vai colocar data e horas em momentos adequados, por exemplo, nesse caso. No nosso exemplo da nossa home, né, da XYZ Soluções TI, não é necessário. Aonde você vai colocar data e hora ali? Abaixo dos serviços? Não tem lógica, não tem motivo de você vincular data e hora em função, né, dos serviços apresentados. Tudo bem? Concluindo, apresentei para vocês aí hoje algumas das diretrizes que o Jacob Nelson desenvolveu, né, para a construção de homepage, com o objetivo de ajudar a direcionar o design a projetar, né, páginas de internet que tenham uma boa usabilidade. Ele não garante 100% que vai ter uma boa usabilidade, depende de outros fatores. Mas ele fala o seguinte: se você seguir as diretrizes propostas por ele, você tende a chegar a uma home no qual vai ter uma boa usabilidade. Pelo menos não vai cometer erros esdrúxulos, erros grosseiros em relação ao manuseio, à ação do usuário final com a sua home. Tudo bem? Finalizando
nesse vídeo nós analisamos aí algumas diretrizes, né, propostas pelo Jacob Niels para análise de homepage, né, onde a empresa era fictícia, né, não existe a empresa no mercado. Agora você já tem aí uma ferramenta, né, uma metodologia, vamos dizer assim, uma forma de estudar, né, para auxiliá-lo no momento de construção e análise de uma homepage, ok? Nesse universo de homepage, eu gostaria de salientar alguns pontos. A gente tem alguns tipos de homepage. Tem a homepage que é essa que a gente trabalhou, né, apenas a empresa se mostrando, se apresentando ao mercado, né, trazendo informações sobre ela, sobre serviços e produtos que ela oferece. Tem homepage que são os portais, né, de informação. Tem homepage que são de instituições financeiras, né, bancos. Tem instituições públicas, não é isso? E agora ainda tem as ONGs, né, aquelas homepages que envolve essa parte de sem fins lucrativos, vamos dizer assim. Então, para cada grupo de home, você vai ter um perfil ou um direcionamento específico para tratar. Mas, que se você seguir essas diretrizes, você não vai se perder. Tudo bem? No próximo vídeo, teremos a oportunidade de trabalhar em conjunto com o professor. Vai ser uma entrevista e vai ser bem interessante. Fica aí na espera. Até a próxima. E interage com o ambiente virtual. Esse é o nosso meio de comunicação. Bons estudos e obrigado pela atenção.